Voltamos, galerinha do terceiro ano, depois de uma aulinha aí animada, estamos aqui. Eu sou a professora Joyce, essa é mais uma aula de língua portuguesa, estou super bem acompanhada da professora Ana. Ah, professora Joyce, que bom estar aqui junto para aprender um pouquinho mais, para trocar ideias, como eu falo. E bem-vindos a todos, né? Isso Vamos mesmo. ver o que a gente tem pela frente hoje. Para mais uma aula de língua portuguesa e aí vamos continuar aí nessa sequência 1 do volume 2 do material do Aprender Sempre, que estamos aprendendo muito sobre esse gênero relato. Então já vimos sobre narrativa, sobre o relato pessoal, relato de memória e vamos continuar aí falando um pouquinho mais sobre esse gênero textual. Vamos conhecer o título da aula de hoje. Olha só. Identificando informações nas narrativas pessoais. A aula do professor Joelso, como sempre, ele pede para vocês ficarem num lugar tranquilo, acompanhando a aula com muita atenção e realizando os registros necessários. Quem tiver o material do Aprender Sempre pode acompanhar, quem não tiver, acompanhe também. As habilidades da aula de hoje são EF02LP16A, EF02 LP16B, então são habilidades de retomada aí já do segundo bimestre. Então peço aos colegas professores que peguem a descrição no material do professor no site da EFAP Material de Apoio. O que vamos aprender, professora Ana, nesta aula? Nessa aula você vai conhecer outro tipo de relato. Irá pensar sobre o que é uma narrativa em primeira pessoa e identificar algumas informações nesse tipo de texto. E aí está escrita. Relato pessoal. Será que tem diferença, professora Ana? O relato de memória, o relato pessoal? Se tem nomes diferentes, tem alguma característica que deve ter? Ou, para isso que a gente vai estar aqui, né, professora Joyce? Para descobrir o que vem. Vamos sim. Então, olha só, mais um texto aí. Então, como vocês podem observar, são vários tipos de texto que nós trabalhamos, observamos aí as características deles para fazer essa identificação aí do que difere um do outro. Então, vamos realizar a leitura de mais um texto. Olha só, acompanhe a leitura. Prezado gerente do Hotel Hospedar. Sou a hóspede do quarto 36 e estou escrevendo para relatar a minha experiência deste final de semana. Eu gostei bastante do quarto, a cama era grande e macia e os travesseiros fofinhos. Porém, o chuveiro não estava esquentando. Muito bem. Eu liguei na portaria, mas não conseguiram resolver o meu problema. E por isso fiquei um pouco frustrada. Achei a área externa confortável e com bastante brinquedos para os meus filhos brincarem. Gostaria de dar uma sugestão. Vocês poderiam colocar alguns livros para as crianças e os adultos lerem, sentados na grama e relaxarem. O fim de semana foi divertido e passei momentos especiais com a minha família. Nós nos divertimos muito. Minha família disse que quer voltar em breve. Obrigada pela atenção. Atenciosamente, Letícia. Olha só, então estamos aqui com mais um gênero, hein, professora? Será que os estudantes conseguem ver as características desse texto, se eles já identificam que tipo de texto é esse? Até porque começou a se falar, logo que você começou a aula, sobre a questão do gênero, e que falasse da parte do relato pessoal. Será que eu posso trazer tudo o que eu sei do que é pessoal para essa leitura que você acabou de fazer, para pensar o que tem de diferente das anteriores que foram apresentadas? Eu acho que é um bom começo, né, professora Joyce? Sim, é um bom começo. Então, olha só, esse texto
Então, nós podemos observar que esse texto tem algumas características muito familiar com outros gêneros que eles já trabalharam em outra sequência aqui com o professor Joelso, que é o gênero da carta, né? Aqui não sabemos se ele enviou essa carta, se foi um e-mail, se foi um comentário no site do hotel. Porém, a Letícia, que é quem assina, está relatando como foi a experiência dela dentro deste hotel. Olha só, a professora está até acrescentando aí no chat que ela está dando várias opiniões nesse relato, que ela vivenciou a experiência do que ela escreveu, por isso é um relato pessoal. Acho que agora já fica mais claro, né, professora? Agora ficou, porque foi um momento que ela passou ali naquele hotel. Então, foi uma experiência que ela viveu junto com os filhos. Sim, eu acho que os estudantes, assim, estão bem familiarizados, assim, com esse tipo de relato, porque hoje em dia é muito comum você ir até algum lugar, frequentar até um lugar e depois ir lá no site desse lugar ou na página, no canal desse lugar e colocar aí qual que foi a sua experiência, se foi boa, se foi ruim e colocar o seu relato, né? O seu relato pessoal. E aí, essa parte do pessoal, professora, por que será que ficou tão gravado essa parte do pessoal? Será que todo mundo que frequenta este hotel tem a mesma sensação, vive as mesmas experiências que a Letícia vivenciou? Então, mas se é pessoal, é dela. Não tem como ser do outro, é um relato pessoal. Isso mesmo. E isso caracteriza alguns detalhes que a gente já vem comentando da outra aula, né? Como é que ela escreve esse relato, né? Como é que ela faz isso para apresentar para o gerente do hotel? Olha só, então, vamos levantar alguns pontos aqui, ó. Então, para quem que ela está escrevendo, vou apagar aqui, vamos analisar o texto bem de perto. Então, para quem que ela está escrevendo este relato pessoal? É para o gerente do hotel hospedar. E como a gente sabe que ela está falando algo que ela vivenciou? Se nós olharmos mais atentamente, tem palavras que ela fala sempre sobre ela. Sou, eu gostei. Então dá para saber que ela está falando de uma experiência dela, não é, professora? Sim, quando eu uso isso, a parte do estou escrevendo. Isso. Então, é só olhar o texto mais atentamente que fica muito fácil ver que é um relato da pessoa dela. Então, provavelmente, outras pessoas que forem lá, eu tenho certeza que não são todos os quartos do hotel que devem estar com problema no chuveiro. Isso foi uma experiência que ela passou, né? Sim, onde ela ficou, tanto que ela relata qual quarto que ela estava. Olha só isso. Tem mais ainda, tem o mais? liguei. Vamos aqui. Eu liguei. O achei. Isso. E quando a gente começa a usar esse tipo de ação, você vê que ele concorda com uma pessoa. Por isso que a gente fala que da pessoa do singular, a primeira pessoa. Eu sou a hóspede, eu estou. Isso indica a questão, até colocada pela professora Natália, da pessoalidade, né? Isso mesmo. E tem mais aí, né? Vamos continuar aqui o texto. Olha só. Então, ela fala dos meus filhos. Então, a Letícia está falando dos filhos dela. E ela ainda dá uma sugestão. Ela gostaria de dar uma sugestão. Vamos ver o que mais. Passei momentos. Então, ela passou momentos muitos momentos especiais. Então, professora Joyce, tem mais? Minha filha. Sim. Mas, professora Joyce, aparece um nós. Nós nos divertimos muito. Isso mesmo. Esse nós é ela falando eu e minha família. Então, Isso. Eu e minha família, nós. Então, a primeira pessoa do singular é o eu. No relato, pode ter também a primeira pessoa do plural, que entra nessa frase do nós nos divertimos muito. É essa questão que muda. Porque o relato tem que estar na primeira pessoa, ela pode estar ou no singular ou no plural. Isso.
E como ela vivenciou isso com a família dela, ela está relatando o sentimento dela com a família, por isso que ela utilizou o nós. E igualmente, outros gêneros trabalhados, ela deixa uma saudação, obrigada pela atenção, atenciosamente e assinatura, a despedida e a assinatura, Letícia. Então, esse relato dá para saber quem escreveu, para quem escreveu, sobre o que escreveu, ficou bem claro, né? E tem essas características de ser bem pessoal. Ela transmite que foi um final de semana muito agradável, não foi, professora? Sim, sim. Fica claro. O que ela tem alguma expressão que ela usa para falar que esse final de semana foi muito agradável? Tem uma expressão aí, que os estudantes aí que estão acompanhando, coloquem aí no chat para os professores, tem uma expressão que está aí, ó, no segundo parágrafo desse slide, olha só. Vamos ver, tem uma expressão, né, professora, que caracteriza. Sim. Que ela gostou muito. Que no relato fica bem forte com isso que a professora Joyce está pedindo para vocês identificarem. Isso, porque o relato, além de ser uma narrativa, a pessoa que está narrando essa experiência dela, ela tem que passar tudo o que ela sentiu. Então, você vai sentir o que a pessoa está passando. E aí, pessoal? Olha, é um bom desafio, professora Joyce. Eles acompanharam, eles estavam lendo. Olha lá, professora Joyce, começou a ficar quente, eles estão se aproximando. Olha só, então, nós sabemos através dessa expressão aqui, ó, momentos especiais. Que foi, a Leida deixou isso, a aluna Cássia, a professora Cássia Leida, E do Felipe, né, que estava junto ao aluno Felipe. Isso, Luiz Felipe, parabéns, aí está ligadinho, com bastante atenção. Então, levantamos várias características, é bem parecido com outros textos de outros gêneros que vocês já estudaram, que vocês já leram, só que nós levantamos pontos muito importantes, porque o relato pessoal é uma vivência da pessoa, ela está relatando algo que aconteceu com ela, e diferente do relato de memória, não foi algo que aconteceu em algum tempo distante, ou que ela só vivenciou essa época do acontecimento. É uma coisa que aconteceu com ela. No caso aqui, a Letícia passou um final de semana super agradável, ela e a família, então foi uma experiência dela. Então ela pode falar sobre essa experiência. Outra pessoa que for para esse hotel vai ter a mesma experiência? Não sei, pode achar muito especial, um momento muito especial, igual ela achou, e relatar outros fatos, né, professora? E a gente começa a perceber algumas características já do relato bem no texto, já mudou um pouquinho. A gente falava de um relato de memória, agora no pessoal, mas como é importante, professora Joyce, a gente perceber esses detalhes que vão fazendo a marca desse gênero. A aluna Anne levantou também, nós nos divertimos muito, então também outra expressão que vê que ficou bem marcada essa experiência neste hotel. Então, já falamos de vários pontos importantes aqui sobre esse relato, que está na página 6 do material de vocês. Agora vamos ver a definição de narrativa em primeira pessoa. Você pode ler, professora? Posso. Narrativa em primeira pessoa é o modo como a história é narrada por um personagem de cada vez. Falando sobre si mesmo, a narrativa em primeira pessoa pode ser no plural, no singular ou múltipla, bem como pode ser de autoridade, de confiança ou ainda uma enganosa voz representando o ponto de vista da escrita. Os narradores explicitamente referem-se a si mesmo usando palavras e frases que envolvem eu, referindo-se à primeira pessoa do singular, eu ou nós, primeira pessoa do plural. Isso permite que o leitor ou o público veja o ponto de vista. Essa parte do ponto de vista, professora, em qualquer tipo de gênero que você está narrando uma história, é muito importante. Com certeza vocês já devem ter se deparado com algum texto, pessoal. Só imaginem uma situação. Vocês pegando a mochila de vocês para irem à escola. Então, eu estou narrando, os estudantes pegaram a mochila para irem à escola.
Então, eu estou contando um fato que são os estudantes, não sou eu que estou vivenciando, não sou eu o personagem principal dessa frase, dessa história. Agora, eu vou falar diferente. Eu peguei minha mochila para ir à escola. Olha só, então, eu passei por esse fato. Eu peguei minha mochila para ir para a escola. E eu podia falar de outro aspecto também. Me pegaram para ir à escola. Esse me pegaram, quem está falando, professora? Quem está contando a história? Será que eles conseguem perceber? Olha, coloquei 3 pontos de vista da mesma história. Porque o que é importante do ponto de vista? A gente enxergar que não tem só um ponto de vista. Sim. Eu consigo ver, quando eu leio um texto desse, o ponto de vista de quem escreveu, professora. E para trabalhar narrativa, eu adoro trabalhar esse movimento aqui de contar a mesma história, só que de pontos de vista diferentes. Então, os estudantes pegaram a mochila, eu peguei minha mochila e me pegaram para me levar à escola. E eu acho que dá para a gente entender melhor quando eu vejo o ponto de vista de quem está narrando. Isso mesmo. Quem está contando isso, quem está narrando, ou como está na nossa aula, quem está relatando, que vai permitir enxergar qual foi a vivência que teve, qual foi a experiência, que foi o caso da Letícia, né? No Isso hotel. mesmo. Nessa última frase, então... E lembra de 2 questões, professora Joyce. Uma é assim, é o eu, que a gente fala do singular, eu. Quando está, por exemplo, nós, ela também é primeira pessoa. Só que é a primeira pessoa do plural, porque tem mais de um. Que é importante eles perceberem isso, porque tem uma frase que ela escreve assim, nós nos divertimos muito. Ali foi um relato também, um detalhe de um relato. Só que em vez de usar no eu, usou no plural, na primeira pessoa, que é importante, que vai fazer diferença, que é uma característica desse tipo de gênero. Isso mesmo. Então, na terceira frase, pode-se subentender que é a mochila que está contando a história. Porque me pegaram para me levar à escola. Então, se estamos falando desde a primeira frase... Você colocou eles para pensar, professora Joyce, porque eu vi todo mundo ficar quietinho sobre isso, olha lá. Isso mesmo. Imagina só, o conto, pessoal, vocês conhecem o conto da Chapeuzinho Vermelho? Sempre contada por um narrador. Ele não faz parte da história, ele descreve todos os personagens da forma que ele imagina, da forma que ele vê. Será que a Chapeuzinho Vermelho iria contar a história da mesma forma? Eu tenho certeza que não, tenho certeza que seria uma história muito mais aterrorizante, porque ela ia contar tudo o que ela sofreu com o lobo, ela ia relatar a experiência dela que ela passou, aqueles momentos de terror com o lobo, com a vovó dentro da barriga. Então, com certeza seria uma história muito diferente. Ou até mesmo se fosse a visão do caçador, seria outra pessoa também. Olha só quantos pontos de vista, hein, professora? Eu posso relatar, que nem você falou, do ponto de vista seu. E se eu pensar do ponto de vista seu e da mochila ao mesmo tempo? Nós saímos para... Eu estou usando também um relato, colocando... É um desafio para se pensar, professora Joyce. Uma história, eu lembrei essa história da mochila, porque uma história muito legal é a menina da mochila amarela, que ela conta a história dela, mas vários momentos ela fala da mochila como se fosse um personagem da história. Então, é um livro muito legal aí para os estudantes do 3º ano, quem puder realizar a leitura, né, professora? Sim, a gente amplia a nossa... Isso mesmo. Tem mais definição. Então, vamos continuar. Então, vamos lá, só deixa eu ver qual que parou para a gente dar sequência para a frase, né? Então, lá a gente dizia que permitindo que o leitor... É esse? Permitindo? Não. Isso. É o anterior. Isso permite que o leitor ou o público veja o ponto de vista. Paramos lá. Agora, incluindo opiniões, pensamentos e sentimentos apenas do narrador e não de outros personagens. Em algumas histórias, na primeira pessoa. Os narradores podem se referir à informação que ouvem de outros personagens, a fim de tentar entregar um maior ponto de vista. Outras histórias podem mudar de um narrador para outro, permitindo que o leitor ou o público experimente os pensamentos e sentimentos demais de um personagem. O que a gente acabou de falar agora, né, professora? Isso mesmo, porque numa mesma história, já que tem vários personagens, o narrador pode experimentar colocar aí a perspectiva de diferentes personagens, né, professora? Pode, e aí ele passa a ter essa voz dele dentro da narrativa.
E essa perspectiva que eu estou colocando nada mais é do que os relatos pessoais do personagem, as experiências do personagem. Então, olha só, nós fizemos todo esse movimento aí de reflexão para chegar no início da aula de novo. Até porque a gente ampliou um olhar que talvez muitos dos nossos alunos não estavam nem olhando desse jeito. Então, é importante. Olha o que nós aprendemos a olhar essa história, essas narrativas de uma outra forma. Eu já fiquei imaginando, no momento da sala de aula, nós levantamos um tema aí, vivenciado por vários estudantes, igual eu coloquei do tema do momento que você pega a mochila para ir para a escola. Como é o relato de cada um para esse momento? Nesse momento vocês não estão indo para a escola, mas o momento que cada um pega o caderno para acompanhar a aula aqui do terceiro ano, como será que é? O relato pessoal de cada um, como cada um iria contar essa história. Ou como se prepara para esse momento da aula, porque é uma fase nova. A gente começou a ter aula remota, e aí? Ou o momento deles quando vão para aula na aula com o professor deles. Isso mesmo. Nós já fizemos algumas marcações no texto, agora tem uma atividade aqui referente a essas marcações. Será que eles prestaram bastante atenção? Olha que nós explicamos detalhadamente, hein? Quais palavras e expressões da carta escrita por Letícia confirmam que o texto contém uma narrativa em primeira pessoa? Então, essa pergunta já afirma que era uma carta mesmo, igual vocês colocaram, igual as características que a professora levantou. Tem remetente, tem destinatário, tem a mensagem, tem até uma sugestão. Seria uma carta opinativa, porque ela traz a opinião dela sobre a experiência que ela viveu, um relato pessoal mesmo. E aí, pessoal? Será que eles conseguem lembrar? A gente fez tantas marcações importantes. Verdade. Que era bem esses momentos que a gente precisava dessa compreensão do relato. Será que eles lembram? Consegue dizer sem a gente voltar no texto ainda, professora Joyce? Será? Sem voltar no texto, Quem será que vai ser? Porque antigamente a gente falava assim, quem será o primeiro? Tenta colocar pra gente no chat, a gente conhecer. Isso mesmo, vamos ver. Coloquem o nome aí dos estudantes. Então, a primeira pessoa é o eu. A professora ali colocou certinho. Mas crianças, ajudem a gente. Tem momentos que não aparecia o eu, aparecia a ação que ela estava fazendo. Isso mesmo. Então, vamos voltar ao texto aí, que a aula está se encerrando, passando muito rápido. Essa conversa será retomada em próximas aulas. A Lana disse até assim, eu disse. A Lana disse, pensei. Eles estavam ligadinhos, professora Joyce. Isso mesmo. Então, vamos aí, Todas essas marcações que a professora fez, vocês podem fazer aí no texto. Tirem print aí da tela, porque são marcações aí de como ela se expressa e ela utilizando em primeira pessoa. Isso. Eu vou só fazer um detalhe com a professora Joyce, assim, a primeira pessoa do singular. Sou, estou, gostei, liguei, eu gostei, eu fiquei, eu achei. Mas, professora Joyce, a gente pode mostrar mais uma. Sim, mais uma diferente. Então, olha só, printem para vocês responderem bem bonitinho todos esses verbos aí em primeira pessoa. O eu, igual já levantaram, a Sara entendeu muito bem. Que legal, Sara. Agora, a gente precisa mostrar um detalhe, professora Joyce, que também no texto tem aquilo que a gente falou, que é a primeira pessoa do plural. Isso mesmo. Então, eu fiz a marcação aí em caneta, pessoal. Olha só o nós. Nós nos divertimos muito, então. E essa palavrinha aqui, nós, ela é a primeira pessoa. E aí vocês podem ver que o verbo acompanha, divertimos. Nós nos divertimos muito. Senão ficaria estranha a frase, né, professora? Já tem que concordar tudo. Isso mesmo. Legal, né, pessoal? Então, nossa, essa aula a gente poderia conversar muito mais, vocês tentarem contar a história de diferentes formas, mas a aula passa muito rápido. E o que fizemos nesta aula, professora Ana? Leitura de uma carta, identificação de palavras que confirmam que o texto contém narrativa em primeira pessoa. Isso mesmo, um relato pessoal. Agora eu vou deixar um desafio para eles encherem a timeline aí do professor Joelso de relatos pessoais dessa história que eu criei da mochila ou do caderno. Boa. Contem um relato pessoal, um videozinho rapidinho aí para vocês, do momento que vocês pegam o seu caderno para estudar. Então, um relato pessoal em primeira pessoa, pessoal.
Fica aí o formulário de avaliação dessa aula, sempre realizada, preparada com muito carinho por todos nós aqui do CMSP. Muito obrigada, professora Ana, obrigada aos colegas professores e a todos os estudantes que estão aí ligadinhos aí, ó, Pedro Augusto, todo mundo. Tchau, tchau. Até a próxima.